boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz. Agora, nesse momento, nós vamos agradecer, a presença de todos aqui. A equipe espiritual desde cedo está preparando esse nosso trabalho. Então, nós vamos orar por nós, tá bom? Um recadinho antes, quem não desligou o celular ou botou no silencioso, por favor, que o silêncio é muito importante. Então, vamos orar por nós, esquecer um pouco os problemas lá fora, Entrar dentro da nossa mente, fechar os olhos, que a nossa equipe espiritual está cuidando de cada um, tá bom? Deus de misericórdia, sei que quando Tu cuidas de nós, Tu nos criaste segundo a Tua vontade. Então, porque nem sempre queremos nos tornar a pessoa que Tu nos criaste para ser. Porque frequentemente nós vemos muito aquém do que desejas que somos. Meu Deus, Tu nos concedeste a vontade física, emocional e espiritual, para ultrapassar todos os obstáculos que se ergueram em nossa frente. Quantas vezes nos deparamos com situações que pareciam insolúveis, sem qualquer esperança. Mas nós a enfrentamos e descobrimos soluções criativas com as quais podemos resolvê-las e dominá-las. Tu nos fortalece cada vez mais. Temos agora a certeza de que sempre poderemos contar contigo. Que assim seja. Agora, nesse momento, até quem está em casa, nos seus lares, no aconchego dos seus lares, vamos ouvir o nosso amigo André. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao Recanto de Luz, tanto aqueles que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, e também aqueles nossos irmãos que estão no plano espiritual. Inicialmente, eu gostaria de falar das motivações para esta exposição de hoje. Há alguns anos atrás, uma querida amiga perdeu o seu filho adolescente pelo suicídio. Nós fomos ao velório, ao enterro, logicamente comovidos, não acreditando no que tinha acontecido. E quando chegamos lá, e quando ela me viu, sabendo que eu era espírita, ela se dirigiu a mim e me abraçou muito forte. E falou assim para mim: André, diz que ele está bem. Não é fácil ouvir e nem lembrar. As palavras que eu podia dizer, eu disse. Palavras de consolo. Mas num momento de uma dor tão intensa quanto essa, não existe uma palavra que console. Isso dá uma tristeza. Mas dessa tristeza nasceu a vontade de falar sobre esse tema. De dizer alguma coisa a mais. E essa oportunidade, ela surgiu no início de 2020, quando o departamento doutrinário aqui do Recanto, na época dirigido pelo Luiz Paulo, se reuniu, Luiz Paulo e os expositores,
E chegamos à conclusão que era necessário trazer às exposições temas de relevância da atualidade, de relevância para a comunidade. Então, decidiu-se que esta tarefa começaria em abril de 2020 e o Luiz Paulo designou para mim o tema suicídio, mesmo não sabendo dessa história que eu contei para vocês. Eu fiquei muito preocupado na época, porque eu não tenho nenhum conhecimento em psicologia, em psiquiatria. Não posso dizer mesmo que tenho tanto conhecimento assim do espiritismo. E eu fui falar com o Luiz Paulo. Eu estava preocupado. E ele me disse que tinha passado essa tarefa para mim porque eu tinha sensibilidade para abordar esse assunto. Foi isso que ele me respondeu. Bem, e aí eu segui esse conselho, essa dica. A palestra era para ter sido apresentada em abril de 2020, mas aí veio a pandemia, e aí todo mundo sabe o que passamos. E aí a palestra ficou engavetada, digamos assim. Mas agora, no início de 2023, já na área de assistência doutrinária, dirigida pela Mônica, novamente surgiu esse assunto. E novamente, então, decidiu-se retomar esse projeto lá de trás, de trazer esses temas relevantes. E surgiu, então, essa oportunidade de estar aqui hoje, então, 3 anos depois, mais ou menos, falando sobre esse assunto. E em função de toda essa história, e principalmente da confiança depositada em mim pelo Luiz Paulo, eu gostaria de dedicar essa palestra, essa exposição de hoje para ele, nesse mês que a gente comemora os 22 anos do Recanto de Luz. Então, nós vamos falar sim sobre a vida, mas, na verdade, abordando aquele ato que é a forma mais contundente de ir contra a vida, que é tirar a própria vida. Então, nós vamos abordar o suicídio. O que dizer? À luz da doutrina espírita, ou seja, pela dimensão espiritual e não pela psicologia ou psiquiatria, com foco na valorização da vida, prevenção ao suicídio e consolo àqueles que perderam seus entes queridos. Então, inicialmente, nós gostaríamos de fazer algumas considerações iniciais, abordando inicialmente um panorama histórico a respeito do suicídio. Então, na antiguidade, em determinadas situações, o suicídio era considerado uma morte honrada. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, por exemplo, no caso da derrota numa batalha, ou então por uma doença sem cura. Mas mesmo lá na antiguidade, já haviam pensadores que eram contra a essa atitude.
por exemplo, Sócrates e Platão, que inclusive são aqueles filósofos da Grécia Antiga que deixaram as primeiras sementes para o espiritismo. Essa tolerância, digamos assim, ao suicídio começou a mudar com o advento do cristianismo, em que, por exemplo, no ano de 426, Santo Agostinho, que foi um dos teólogos do catolicismo, do cristianismo, escreveu um livro, De Civitate Dei, em que ele condenava o suicídio, que era um pecado irremediável, tanto que, a partir de então, as pessoas que cometiam suicídio, elas não tinham direito aos ritos funerários, por exemplo. Isso aconteceu ao longo de vários séculos. Mesmo com essa posição da Igreja Católica contra, até porque se colocava claramente que era contra o quinto mandamento, que é não matarás. Então esse quinto mandamento não é só não matar o outro, né? Não matar a si próprio também. Mesmo assim, com essa imposição da Igreja Católica, houve em muitas situações a romantização do suicídio. Então, por exemplo, Romeu e Julieta, ali o ano está errado, é 1457, e os sofrimentos do jovem Werther, de 1774, são exemplos de duas obras em que o suicídio ele é romantizado. E, por exemplo, essa segunda obra, na história, o jovem Werther, ele sofre uma desilusão amorosa. A mulher que ele gostava se casa com outro rapaz. E ele comete o suicídio por conta disso. E houve na época uma onda de suicídios na Europa, imitando o que estava descrito lá no livro. Tanto que se deu posteriormente o nome de efeito Werther, esse efeito das pessoas reproduzirem o suicídio quando alguém se suicida. E além disso, principalmente no século XIX, começaram a surgir doutrinas materialistas que pregavam a finitude da vida. Então, se a vida acaba, se não há mais nada depois da vida, por que sofrer? Não é melhor abreviar a vida? E justamente nesta época que essas doutrinas materialistas se propagaram, e até hoje, né, nós vemos aí os exemplos, surge o Espiritismo, com uma postura completamente distinta. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item O Suicídio e a Loucura, que a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em grande número de pessoas a ideia do suicídio. Na maioria dos que se suicidam. E os que se tornam os apologistas do suicídio assumem uma terrível responsabilidade. E hoje ainda nós vemos essa apologia muitas vezes de diversas formas, inclusive em relação ao suicídio assistido. Ainda no mesmo item do Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que o espírita tem, pois, para contrapor a ideia do suicídio, vários motivos,
a certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e resignado foi na terra. Então aqui parece um pouco duro, né, dizer dessa infelicidade na terra, mas na verdade é ter a certeza que essa infelicidade, essa dor, tem uma razão de ser, tem um porquê, e que principalmente ela será superada. Faz parte dos nossos resgates, faz parte do nosso progresso. E só a gente ter esse entendimento, ter isso dentro do coração, já nos traz um grande alívio. Essa dor já não vai doer tanto, essa aflição já não vai ser tanta, porque nós entendemos que tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. A certeza de que, ao abreviar sua vida, obterá um resultado totalmente adverso daquele que esperava. Porque não vai encontrar a paz, não vai encontrar o alívio para a sua dor, porque a vida não termina, ela continua. E todos os problemas, então, continuarão. Toda dor continuará. Que se livra de um mal para obter um mal pior, mais longo e mais terrível, porque as dívidas se acumulam. O erro é mais um que foi cometido. Que se engana que irá mais rápido ao céu ao se matar. Não faz sentido. Que o suicídio é um obstáculo para o reencontro no outro mundo com os objetos de sua afeição, os quais esperava lá encontrar. Não vai encontrar. Não é dessa forma. Bem, essa questão ela tem se agravado tanto que se tornou um problema de saúde pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Hoje o suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, na melhor época de suas vidas. Os números são aterradores. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 112.230 mortes por suicídio, com aumento de 43% no número anual de mortes, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. E isso se observa também em outras partes do mundo. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa morre pelo suicídio. Isso significa dizer que ao longo aqui da nossa conversa, uma pessoa aqui no nosso país estará cometendo o suicídio. E o pior é que outras 20 estarão tentando, sem sucesso. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens, disse Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, uma psicografia de Divaldo Franco. E o jornalista André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção, ele diz que de todas as tradições religiosas ou filosofias espiritualistas, a doutrina espírita é aquela que reúne possivelmente
o maior estoque de informações a respeito da realidade do suicida no mundo espiritual, as principais causas e consequências do autoextermínio e a importância de agirmos preventivamente nos diversos setores da sociedade para que o número de casos se reduza drasticamente. Então a gente vem humildemente abordando esse tema, tentar contribuir nessa luta do Espiritismo contra esse flagelo. Por que as pessoas cometem suicídio? A Federação Espírita Brasileira, é interessante colocar, ela publicou um livreto que se chama Em Defesa da Vida, Suicídio, inclusive disponível online. É uma compilação de textos da doutrina espírita que tratam do suicídio. Então, um material bem interessante assim, para ser explorado, inclusive nos grupos de estudo, caso houver um interesse, né, nesse tema. E nesse livreto, então, é dito que as principais causas são o materialismo severo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão espiritual, ou seja, muitas são as causas. E normalmente não é uma única causa, e sim uma combinação de causas. De acordo com a OMS, mais de 90% dos suicídios envolvem algum tipo de distúrbio mental. Isso mostra, na questão da prevenção, a necessidade do tratamento adequado a nível de psicologia e psiquiatria. Mas é importante aqui a gente destacar, como espíritas, a contribuição da obsessão, já que em todas essas situações a pessoa ela estará fragilizada. E essa situação de fragilidade abre a oportunidade de espíritos obsessores se aproximarem e influenciarem, piorando a situação, induzindo a determinadas atitudes. Então, o Espiritismo ele vem contribuir desta forma através do tratamento espiritual, a fim de permitir que esses espíritos possam ser tratados e afastados. E por que eles fazem isso? Porque eles são os algozes nossos. Eles não têm interesse no nosso progresso. E o nosso progresso ocorre enquanto encarnados na nossa vida terrena. Então, se eles lograrem um sucesso, levando ao suicídio, eles estarão satisfeitos, porque eles estarão impedindo o progresso daqueles que eles odeiam, que eles fizeram mal, talvez em outra vida. Mas, independente da causa ou das causas que levam ao suicídio, algo é comum: a dor da alma. Então nós vamos falar um pouco sobre essa dor. A gente precisa entender um pouco o que é esta dor. É uma dor que dilacera, dor que não se compreende bem,
que a própria razão contesta. Não se entende de onde vem muitas vezes essa dor, mesmo tentando ser racional. Pois muitas vezes é consequência das vidas passadas. Por isso que não se compreende muito bem. Essa dor tem uma origem lá atrás. Logicamente, essa dor pode ser da vida presente, dos traumas, da infelicidade, dos problemas, mas a origem mesmo está lá atrás. Porque o que vivemos hoje foi plantado lá atrás. Então, nessas vidas passadas, em que cada espírito é moldado ao longo de várias reencarnações, com suas alegrias, sofrimentos, traumas. Então, as tristezas, os sofrimentos, os traumas também aconteceram lá atrás e até hoje estão nos influenciando, estão nos atingindo, estão nos deixando doentes. É como se a alma se enclausurasse em uma cela estreita, sem saída alguma. Os olhos já não veem mais a luz do sol e das estrelas, curvados sob o peso das aflições, sem felicidade ou paz. Difícil, né? Dor tão intensa que no desespero de fazê-la cessar, joga-se fora a maior dádiva que podemos receber, a vida terrena corpórea, que é necessária para o nosso progresso espiritual. Isso é renunciar à vida, é abortar um projeto existencial que foi cuidadosamente planejado no plano espiritual para o nosso progresso moral, para nós resolvermos as nossas inimizades. É a forma em que se cumpre a lei da causa e efeito, esse projeto existencial. E nessa lei da causa e efeito, o que foi feito lá no passado tem que agora ser corrigido. Então, todo o nosso projeto existencial, o projeto existencial de cada um de nós, que foi cuidadosamente planejado, é para nós fazermos os nossos resgates, quitar as nossas contas lá, nossos débitos lá do passado. E o suicídio, então, aborta todo esse planejamento. Bem, no livro Vozes do Grande Além, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito Hilda, que é um espírito de uma suicida, diz o seguinte, ela relata a experiência toda do suicídio e ela diz o seguinte: refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminhava para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma, uma fuga. Mas o problema é que a dor não cessa, mesmo com essa fuga, pois a vida continua. Sim, continua. Então, não há libertação. Pelo contrário, o espírito continua ainda mais preso pelas amarras do remorso. Bem, então, o que dizer a nós
espíritas, trabalhadores da casa espírita, ou espíritas praticantes, ou aqueles que somente frequentam algumas vezes a casa espírita, e também para os não espíritas, mas que, por alguma situação, podem estar convivendo com pessoas com a tendência ao suicídio. Temos de compreender, então, esta dor da alma que a pessoa está passando. Temos que ter empatia pela dor alheia, ou seja, se colocar no lugar da pessoa que sente essa dor. Mas será que é tão fácil assim, mesmo com toda essa descrição dessa dor da alma? É fácil a gente ter essa empatia, se colocar no lugar? Vamos usar de um exemplo. O exemplo de um jovem, um adolescente, que teve a primeira experiência afetiva. E essa experiência não dá certo, essa relação não dá certo. E esse jovem, então, se entristece, se afasta de todos, fica num canto, com profunda tristeza sobre essa relação que se rompeu. O que a gente diria se fosse o nosso filho, ou se fosse o nosso neto? Isso é coisa de adolescente, será que a gente não diria? É bobagem, é drama, está dramatizando. Ou então, na minha idade, eu tinha uma namorada a cada semana. Não é o que muitas vezes a gente vai dizer algo desse tipo? Isso passa. Tem muitas relações ainda pela frente, até encontrar a cara metade. Mas a gente se esquece, se a gente tem essa atitude, de que ali está, não é só o filho ou o neto que a gente conhece, que a gente viu nascer, que a gente criou. Ali está um espírito, com toda uma bagagem que vem lá de trás das suas vidas anteriores. E será que para aquele espírito, esse rompimento afetivo não é demais? Pelos seus traumas do passado, pelas suas tristezas, pelas suas decepções do passado, será que isso não é demais para ele? A dor que isso provoca não é uma dor tão intensa e que acaba evoluindo para uma depressão, acaba evoluindo para o afastamento da família, acaba evoluindo até mesmo para o uso de drogas e culmina com o suicídio. E a gente não compreendeu a dor, não por má intenção, mas por nos faltar essa sensibilidade ao olhar aquela pessoa ali. Isso significa que não podemos subestimar essa dor, em hipótese alguma. A gente não pode julgar que essa dor é mais intensa, é menos intensa, é sério ou não é sério, é bobagem ou não. Não podemos subestimar essa dor. E, em hipótese alguma, julgar. Nós precisamos acolher, aceitar, não julgar, compreender, respeitar. Então nós temos que fazer esse exercício
de se colocar no lugar do outro e tentar compreender essa dor. Que se a gente compreende, a gente pode ajudar mais e pode lidar melhor com a situação. Mas o que dizer, então, aos que pensam no suicídio, que é a chamada ideação suicida? Que pode ser somente aquele pensamento que passa quando a gente está numa situação de grande dificuldade. O pensamento vem e vai embora. Ou então aquele pensamento que persiste e que vai levando a um planejamento do suicídio. Então essa é a ideação suicida. Quais os sentimentos que a pessoa que tem esse pensamento, muitas vezes ela tem? A sensação de não pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar, eu não me sinto à vontade nessa família. E isso muitas vezes traz uma culpa. A pessoa se sente culpada por ter esse sentimento. Por que eu sinto isso? Por que eu não sou feliz se todos à minha volta são felizes? Eu me sinto culpado por isso, por não ser feliz. E isso acaba levando ao isolamento, ao afastamento dos entes queridos, acaba levando à melancolia, tristeza. Também tem a sensação de não ser compreendido, ninguém me entende. Isso leva à solidão, mesmo estando acompanhado. Isso tudo causa frustração, desânimo, falta de perspectiva, que evolui para uma desesperança, um desespero. E ainda se guarda tudo para si, por medo do julgamento. Não se abre para ninguém. Isso vai sufocando. Bem, temos aqui uma história singela, escrita por um espírito que se intitula Espírito Amigo, chamando por Deus. Era uma vez um homem que vivia em uma casa escura. Já não via dentro dela as portas e janelas, os raios de luz, lua clarinha na noite mais densa de sua vida. Andava o homem, batendo-se nas paredes, ia e vinha pelos corredores, mas não encontrava portas. Ali doeu-se, sofreu, chorou, lamentou, revoltou-se. Os dias sucediam-se, cansou-se, extenuado, sem saída, recordou-se de Deus e chamou-o, orou, prece singela. Deus, apressa-te, preciso de ajuda. Veio do céu um anjo e acendeu para ele uma vela. O homem foi vendo com nitidez os cômodos e encontrou as janelas, abrindo-as. Lá fora, o sol aquecia, como sempre, a vida, e ele sorriu. Então, isso mostra o poder da prece. A pessoa que se sente assim, nessa escuridão, nessa casa sem portas e janelas, faça uma prece singela, uma prece simples, uma prece do coração, que o socorro virá. Uma luz
iluminará o caminho que precisa ser seguido. E um dos caminhos pode ser o nosso atendimento fraterno da nossa casa. Como é que funciona o atendimento fraterno? É só marcar com os nossos recepcionistas uma entrevista com as pessoas que fazem parte do atendimento fraterno e quem não se encontra aqui, pode ver as informações disponíveis nas nossas redes sociais, os canais disponíveis de comunicação. E o que vai acontecer nesse atendimento fraterno? A pessoa vai abrir o coração com a certeza de ser compreendido e não ser julgado. Pode ter essa certeza. As pessoas estão preparadas para isso. Mas não é só isso. Quem for vai sentir a segurança de poder abrir o seu coração, porque de fato estará diante da espiritualidade superior, que está ali para ouvir. E a espiritualidade é toda a compreensão. Então, isso parece pouco, mas a pessoa terá certeza de que não se está sozinho nessa dificuldade. Por mais que os outros tenham abandonado, por mais que as outras pessoas não deem atenção, se sentirá aqui dentro que não está sozinho. E poderá então descansar um pouco desse fardo pesado. Através do tratamento espiritual que será passado de acordo com a situação, vai se buscar o reequilíbrio. E estando reequilibrado, poderá participar então dos grupos de estudos em que irá compreender. E essa compreensão ela traz consolo, porque começa a se entender o que se está passando. A gente começa a se autoconhecer melhor e a aceitar melhor. Então essa pessoa vai ver a dor se transformar em amor. Mas como isso se dá? O André Trigueiro, novamente, nesse livro Viver a Melhor Opção, ele nos traz uma mensagem interessante. Quando nos candidatamos a alguma obra voluntária ou assistencial, os minutos que dispensarmos na direção do outro são valiosos momentos de trégua em relação a questões que nos perturbam e angustiam. Nos distanciamos momentaneamente de nossa realidade íntima, eventualmente hostil ao nosso desejo de paz e serenidade, para nos conectarmos com as necessidades dos outros e reconfigurarmos o nosso equilíbrio. Então, essa dor se transforma em amor, e esse amor se manifesta através do trabalho voluntário, ajudando o próximo. Esse processo, ele não é fácil, não é simples assim. Exige comprometimento, exige dedicação, exige persistência. Mas é importante dizer que quantos de nós não entrou pela primeira vez no recanto de luz, através dessa porta, com essa dor na alma? E estamos aqui hoje, muitos de nós,
no trabalho e curando as nossas dores, as nossas aflições, porque é um processo contínuo. E o que dizer a quem cometeu suicídio? É preciso o arrependimento sincero. Chega de se culpar, pois Deus é infinitamente bondoso e misericordioso para com todos os seus filhos. E vamos fazer uma prece a esses irmãozinhos sofridos, uma prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos, ó Senhor, a sorte reservada aos que violam vossas leis, abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai estendê-la sobre as almas desses irmãozinhos sofridos. Possam nossas preces e vossa comiseração amenizar o amargor dos sofrimentos que eles experimentam, por não terem tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob vossa proteção, inspirai-lhes o pesar da falta que cometeram. Que vossa assistência lhes dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terão de cumprir para reparar. Afastai deles os maus espíritos que poderiam de novo lhes fazer mal e, desta forma, prolongar seus sofrimentos, lhes fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objetivo de nossas preces, que nossa comiseração possa amenizar a amargura das penas e fazer nascer a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está entre vossas próprias mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio é aberto a todos os arrependidos e se fecha somente aos corações endurecidos. E o que dizer aos entes queridos de um suicida, em particular as mães? Que tristeza por não mais poder amar aquele que se foi de uma maneira tão abrupta, tão trágica. Mas teu filho continua precisando do teu amor. Mas como esse amor pode chegar até ele? Não pelo lamento, pela revolta, pelo remorso, pelas memórias tristes, mas através da oração, das boas lembranças e do amor ao próximo. Faça o bem pensando no seu filho, e as aflições cessarão, tanto as aflições de uma mãe quanto a do seu filho. Chico Xavier disse: quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. E é importante dizer a essas mães, pais, entes queridos, que perderam o seu afeto dessa forma, que além do atendimento fraterno,
também a pessoa pode procurar. Existe o grupo de apoio aos enlutados na nossa casa, que vai dar o apoio necessário para enfrentar este momento tão difícil na vida. Então, vamos para as nossas considerações finais, falando então sobre a valorização da vida. É um texto que está numa página da internet, letraespiritablog.br, mas que não tem um autor. E é dito o seguinte: a vida, esse presente imensurável que todos nós ganhamos no dia de nosso nascimento e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Se pensarmos apenas na mágica que é a concepção, gestação e o nascimento de um ser humano, já teríamos motivos de sobra para sermos gratos. Mas, e quando paramos para pensar que a vida que nos foi dada e que estamos agora vivendo é uma das muitas pelas quais já passamos? E se pensarmos que esta, além de não ser a primeira, está longe de ser a última? Que dádiva mora na reencarnação, meus irmãos? Todos fomos criados como espíritos primitivos e ignorantes. E vida após vida, galgamos os degraus que nos trouxeram até aqui. Ainda imperfeitos, cheios de defeitos, vícios, paixões, mas muito melhores do que já fomos em qualquer época pela qual tenhamos passado. A reencarnação é a justiça de Deus que se abre aos nossos olhos, presente divino que nos é confiado como o meio pelo qual nos depuraremos até alcançarmos a perfeição pela qual anseia nosso espírito, enclausurado na matéria grosseira e densa que ocupamos enquanto encarnados na Terra. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nossas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não há mal que perdure pela eternidade. As dificuldades pelas quais passamos, em sua grande maioria, foram escolhidas por nós mesmos para compensar os erros que um dia tenhamos cometido. Isso também vai passar. Por mais difícil que seja o problema que atravessamos no momento, precisamos ter calma e discernimento, exercitar a reflexão e vislumbrar quantos outros problemas foram vivenciados por cada um de nós e que hoje residem no passado, resolvidos, esquecidos. Somos todos vencedores. Quantos espíritos encontram-se no mundo espiritual, desejosos e ansiosos por uma nova oportunidade chamada reencarnação? Cá estamos, vivendo uma nova e rica oportunidade de crescermos, e é nosso dever aproveitar da maneira mais produtiva possível. Estar vivo é bênção, estar vivo de novo é presente de Deus. Agradeça sempre. Bem, para finalizar, e já agradeço a paciência de todos e a compreensão pelo tempo um pouco além do previsto, mas para os mais atentos, né, nos slides tem algumas pinturas, certo? E essas pinturas são de um pintor francês que viveu na segunda metade do
do século XIX, início do século XX, chamado Claude Monet. E o Monet, então, ele deixou várias obras, né, algumas aí foram utilizadas como fundo dos slides. E o Monet, ele pintava principalmente paisagens. E principalmente ele pintava o próprio jardim da casa dele. Ele dizia que a natureza o inspirava muito. E ele pintava às vezes a mesma paisagem em diferentes horários do dia para ele captar o efeito da luz do sol em diferentes horas do dia sobre aquela paisagem. A luminosidade mudava a paisagem. E também ele pintava a mesma paisagem em diferentes épocas do ano, também com a mesma intenção de capturar esse efeito da passagem das estações do ano. Então, ele tinha um olhar atento à natureza. E esses quadros dele são uma verdadeira ode à natureza e, portanto, à vida. Então, se propõe aqui um pequeno exercício que a gente possa fazer, que na verdade a gente pode fazer todos os dias, mas por que não começar por hoje, quando a gente sair daqui? Então, quando sairmos daqui, ao invés de sairmos distraídos, de repente olhando as nossas mensagens no celular, por que a gente não faz um pouco como Monet? Que a gente olhe atentamente a natureza ao nosso redor, aqui no nosso cassino. Que a gente, quando for indo para casa, a gente olhe as árvores, os jardins das casas, tem tantos jardins bonitos, floridos. Que a gente olhe os passarinhos que estão voltando para os ninhos agora no entardecer. Que a gente olhe os céus, mesmo que esteja nublado, mas são as nuvens que carregam a água que mantém a vida. Que a gente se conecte com a natureza, se conecte com a vida que nos cerca. Vida essa que é criação divina. Vida essa que é criação de Deus. Deus, nosso Pai, Senhor da vida. Se a gente conseguir essa conexão, a gente vai se sentir parte dessa vida, parte pulsante dessa vida. Vamos conseguir perceber que não estamos aqui por acaso, que fazemos parte de algo maior. E se a gente sentir isso, a gente vai sentir uma imensa paz. E com essa imensa paz, todas essas dores cessarão. Uma boa tarde a todos. Que todos fiquem com Deus. Bom, gente, depois dessas palavras maravilhosas, né, a gente não sabe nem o que vai dizer, né? Então, assim, quem colocou os nomezinhos ali nas caixinhas, tanto para desencarnados como para encarnados, agora vamos orar para essas pessoas, né? E assim, quem não colocou ali, lembra da pessoa, né? Agora mentaliza a pessoa que está necessitada. E eu vou abrir aqui, não sei porquê, mas agradecendo pela exposição do André, a presença de todos vocês, agradecer a nossa equipe espiritual que está aqui todo o tempo cuidando da gente, né? A gente tem muito que agradecer. Deus de amor e de cuidado, vem apenas de Ti toda a felicidade e a satisfação de nossas vidas. Consciente desta dependência nossa,
encontro a paz interior. Tua presença invade todas as nossas vidas, acariciando-nos com esperança, alegria e amor. Já provamos do teu amor, já conhecemos a tua compaixão, já experimentamos a tua paciência. Estamos inundados de gratidão. Meu Deus, faze-nos entender que tudo que vemos com a luz da consciência faz com que compreendamos de forma mais íntima e profunda tudo que toca nossas vidas. Uma compreensão que integre o adulto e a criança que existe em nós. Assim seja. Então, agora, nesse momento, vamos aguardar o passe em silêncio. Os passistas podem passar para a sala.